Hey, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero mostrar aqui para você como é que você adquire um vocabulário básico, intermediário ou avançado. Ou seja, se você está querendo aprender uma segunda, terceira língua agora e você não sabe por onde começar, né? Se você está com essa dúvida, então fique nesse vídeo aqui porque é exatamente isso que eu vou mostrar para você, né? Como é que você resolve esse problema. Bom, e primeiro que a quantidade, né, de palavras que você memoriza numa semana não importa muito, principalmente se você não tem uma estratégia por trás disso. Ou seja, do que adianta você ficar memorizando várias palavras, vários nomes de coisas, mas você não aplica isso na sua fala, você não é capaz de criar sentenças com isso, né? Você não é capaz de se comunicar de forma imediata. Então, eu sempre fiquei com essa dúvida na minha cabeça, então vou mostrar qual é a técnica que eu utilizo para realmente resolver esse problema e então conseguir acumular, aprender e praticar vocabulários de uma forma mais efetiva. Bom, e a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é a questão da separação entre tipos de palavras, né? Então, vocabulário eu gosto de separar por actions, words e expressions. Então, actions nada mais é do que as ações que nós realizamos no dia a dia. Então, comer, brincar, trabalhar, jogar, falar, estudar, querer, correr, andar, né? Então, todas essas ações que nós executamos no dia a dia são exatamente o que eu gosto de classificar como ações. Então, nós temos words. Words são, na verdade, nome de coisas que eu vejo, né? Então, computador, carro, televisão, livro, pão, abacate, TV, livro, enfim. Esse tipo de vocabulário a gente categoriza como palavras, words, e aí nós temos então as expressões que nada mais é do que expressões, né? Como o próprio nome já diz. Isso reflete muito a reações, a ditados ou até metáforas, né? Então, por exemplo, isso é mamão com açúcar. Né? Então, isso é uma expressão que representa algo muito fácil. Então nessa sessão, eu irei categorizar esse tipo de expressões. Por exemplo, um bom dia, né? Um obrigado, um thank you. E também, nessa classe, entra palavras de conexões. Que são palavras de conexões? Né? É que faz você se transportar de uma frase para outra. Como, por exemplo, mas, entretanto, porém, por outro lado. Isso são expressões, né, ou são expressões de conexões, palavras de conexões que facilita você fazer transições entre frases. Então isso é muito, muito importante quando você está aprendendo uma língua, porque essa é a maneira de você se transitar entre as palavras. Bom, então a ideia geral é a gente ter primeiro aí então essas três categorias, né, actions, words e expressões. Agora, por que isso é tão efetivo? Porque a partir do momento que a gente começar a colocar palavras, né, nessas categorias, nós vamos ser imediatamente capazes de criar frases, o que é muito importante. Né? Se você está adquirindo, você que aprendeu um idioma, você está adquirindo vocabulário e você não é capaz de montar frases imediatamente com esse vocabulário, possivelmente você vai ter grandes problemas em se comunicar, né? Você sempre vai ter ali dificuldades em falar a língua. Então eu vou te dar um exemplo prático agora de como você pode começar a implementar essa estratégia, ok? Então primeiro nós vamos aqui classificar as palavras actions, né? Então vou começar aqui, por exemplo, vou colocar estudar, vou colocar falar, quero aprender a palavra querer e também vou colocar aqui a palavra comer. Beleza? Então, esses vocabulários, estudar, falar, querer e comer, estariam na categoria de actions, certo? Que são os verbos, né? São as ações que nós executamos no dia a dia. Agora, pro meu vocabulário, eu vou colocar as minhas palavras, né, baseado nos verbos que eu estou aprendendo. Então, é muito importante que exista essa conexão. E eu já vou te explicar o porquê. Então, por exemplo, se eu estou aprendendo aqui estudar e falar, então o ideal é que eu já aprenda nome de idiomas, né? Então, vou colocar aqui português, vou colocar aqui inglês, vou colocar aqui chinês e vou colocar espanhol. Agora, por que eu vou fazer isso, né? De novo, porque a nossa ideia é construir frases. Então, se eu estou aprendendo a estudar e eu estou aprendendo a falar, eu facilmente consigo montar uma frase agora, por exemplo, a frase eu falo português, eu falo inglês, eu não falo espanhol, eu não falo chinês,
eu estudo chinês, eu estudo inglês, certo? Então eu poderia fazer isso, essa é a estratégia por trás, ok? Agora eu também estou aprendendo ali querer e estou aprendendo comer. Então se eu estou aprendendo comer, é lógico que o meu vocabulário precisa incluir comida. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, pão, vou colocar aqui peixe, vou colocar arroz e vou colocar salada. Então você vê agora que nós temos então um vocabulário conectado com as nossas actions, né? Então isso vai facilitar eu formar frases, por exemplo, eu estou aprendendo ali comer e querer, então eu posso falar agora eu quero comer pão, eu quero comer peixe. Eu não como arroz, eu como salada. Então essa é a estratégia que é muito eficiente para você aplicar, principalmente se você está no nível básico, né, e você já quer colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Aprendendo o idioma, ele é 100% prático. Eu acredito que, na minha visão, esse é um dos grandes erros das escolas, dos ensinos tradicionais, né, porque eles acreditam que se você começar pela gramática, você vai ser capaz de entender o funcionamento do idioma e aí sim você vai conseguir falar com perfeição, né? Você vai conseguir se desenvolver, aplicar a gramática na sua fala, mas isso por anos e anos, né, tem se provado que não é eficiente. Se você estudar os maiores poliglotas, se você ver essas pessoas que aprendem vários idiomas, dificilmente você vai encontrar alguém que inicia o estudo através da gramática, apenas ensinos tradicionais que utilizam esse método, e é por isso que a gente tem aí inúmeros alunos que estudam por 1, 2, 3 anos, mas ainda assim tem extrema dificuldade em se comunicar com fluência de uma forma natural, né? E eu acredito esse ser um dos principais fatores, ok? Então esse é um modelo, você vê também que eu gosto de utilizar bastante imagens, por quê? As imagens é o que vai nos proporcionar a pensar no idioma, seja ele inglês, seja ele chinês. O que eu quero dizer com isso? Se você observar a forma que nós falamos, entendemos português, nós não traduzimos para nenhum outro idioma. Então, na verdade, o que nós fazemos é a gente ouve e então nós projetamos imagens. É dessa forma que a gente entende. Então, se eu começar a falar aqui para você, banana, macaco, fusca, fusca verde, um fusca rebaixado, um fusca rosa. Então, todas essas palavras, né, você começa a projetar imagens, possivelmente você visualizou um fusca. Então, você vê que a forma que nós entendemos a nossa língua nativa é através da imaginação. Então, se eu quero se eu quero falar chinês, se eu quero falar inglês e eu quero pensar em inglês, essa é a forma que nós pensamos em inglês. Quando eu ouvi a palavra, por exemplo, to eat, ou em inglês, né, que significa comer, eu quero lembrar dessa imagem comer. Eu quero lembrar de eu executando a ação comer. Do mesmo se eu ouvir a palavra chi, que seria comer em chinês, né? Então eu também quero ter a capacidade de imediatamente já lembrar da ação, lembrar da imagem. Então eu estou eliminando o processo de tradução, porque se você aplica muita tradução no seu aprendizado, a longo prazo e a curto prazo também, o que vai acontecer é que quando você ouvir a palavra chi, aí ao invés do seu cérebro, da sua mente já pensar em chinês, já entender em chinês direto, projetando uma imagem, na verdade ele vai escanear todo o seu cérebro para você tentar lembrar, o que é chi? Chi é comer, e aí sim, quando você fala comer, aí você entende realmente o que é comer, ok? Então, você vê que isso leva mais tempo. Então, na média, numa conversa, nesse ritmo de fala que eu estou gravando esse vídeo aqui, nós falamos em média, 150 palavras por minuto. Então, imagina se você está falando com um chinês e ele está desenrolando um monte de palavras, imagina você ter que ficar traduzindo na sua mente a todo momento. Então, por isso que as pessoas acabam ficando nervosas, ficam ansiosas, e isso pro aprendizado é horrível, é terrível, porque quando você fica nervoso, te dá branco, até mesmo aquilo que você já sabe, você acaba esquecendo, né? Por causa ali da ansiedade, do nervosismo, porque você está traduzindo na sua mente e você está recebendo muita informação, mais do que o seu cérebro está conseguindo processar, principalmente no estágio inicial. Então, por isso que eu utilizo essa técnica, né, pro meu curso de inglês, pro meu aprendizado de mandarim também.
eu utilizo exatamente essa estratégia que eu estou compartilhando com você agora. Bom, e o último ponto que eu gostaria de passar para você agora, que é muito importante, é você ter ciência de que o aprendizado do idioma ele é a longo prazo. Então, a melhor estratégia que eu encontrei para o meu aprendizado de mandarim é segmentar o meu aprendizado em milestones. Ou seja, cada milestone eu vou aprender entre 35 a 55 palavras por semana, utilizando essa segmentação de actions, words e expressions. Você vai ver que ao passar das semanas, um mês, 4 semanas, 8 semanas, 16 semanas, você vai ser capaz de ver um grande progresso, de você sentir realmente um grande progresso e de que de fato você está aprendendo e você está desenvolvendo o idioma, ok? Então essa é uma das maneiras assim mais eficientes para aquisição de vocabulários, mesmo se você está ali no nível básico ou se você também já está no nível intermediário, ok? Isso é muito mais eficiente do que você simplesmente aprender palavras aleatórias, ok? Bom, e essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com você aqui hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e deixe nos comentários o que você achou, se faz sentido essa técnica para você e se você decidir implementá-la, eu garanto que você vai ver progresso no seu aprendizado e você vai ter muitos resultados. Bom, e por hoje é isso. Thank you very much for watching this video and I'll see you next time. Cheers!